Eu sou psicóloga, Sim. especializando em neuropsicologia. Uhum. E eu já trabalho há alguns anos ajudando, né, as pessoas, como psicóloga, a se entenderem melhor, entender melhor suas emoções, comportamentos, padrões mentais, essas coisas. Só que eu sempre fui apaixonada por entender como a mente humana funciona. E como Uhum. que isso vai influenciar a nossa vida. Foi por isso que eu entrei na psicologia, né? Esse foi o motivo Uhum. principal ali, né? Sim. De eu ingressar em psicologia. E aí, quando eu conheci você e a Vibra, né? Me deu um clique porque eu sempre tive um olhar muito técnico e científico para as coisas, assim. Mas eu percebi que existe um ponto, né? Um ponto, vou chamar de um ponto, né? Onde a ciência e a espiritualidade, elas se conectam. Então, quando eu ouvi você falando sobre a Vibra, né? Alguma coisa fez sentido ali para mim. Eu vi que muitas das coisas que você traz dentro da espiritualidade, elas têm um paralelo muito forte com a neuropsicologia. Uhum. E o que me encantou foi isso, né? Porque a gente fala aqui disso e a gente fala de transformação, né? Uhum. De autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento, né? Eu gosto muito que você traz o teu ponto ali do autoconhecimento espiritual, ao mesmo tempo em que eu tô falando do autoconhecimento que é mais de conhecimento científico, né? De funcionamento do cérebro, né? De emoções, de crenças. E eu entendo que a gente não pode olhar só para um lado da experiência humana, né? A gente Sim. precisa entender tanto o funcionamento da nossa mente, quanto conexão com alguma coisa maior. Sim. Então, a espiritualidade, ela faz parte da experiência humana e isso não pode Uhum. ser deixado de lado, né? Sim. Então, a neurociência, ela vai explicar ali como os nossos padrões de pensamento, comportamento funcionam. E eu acho que a espiritualidade, em muitos pontos, em muito do que a gente conversa, ela amplia essa visão Sim. e traz um olhar mais profundo, assim, pra quando a gente pensa na jornada, sabe? Sim. Então, Sim. quando você me convidou para fazer parte, eu vi assim uma oportunidade de unir essas duas áreas, entendeu? E de repente ajudar as pessoas, que sempre foi meu propósito, né? Mas de uma forma um pouco mais completa, talvez, né? Uhum. Então, eu acho que para a Vibra o que eu trago é a visão da psicologia, da neurociência, da neuropsicologia, para a gente mostrar, né, para as pessoas como a mente, como a nossa mente, né, funciona, Uhum. como que a gente cria crença, né? Como que a gente cria padrões, como que a gente reprograma isso também. Uhum. E eu acho que a ideia, né, de todo esse conteúdo que a gente quer trazer para as pessoas é que elas possam ver também o lado espiritual Sim. e também o lado É científico. que como tem Porque essa. É que tá assim, essa te atrapalhando. É que como essa. Como é que eu vou dizer assim? Esse esoterismo que tá criado em torno da espiritualidade, as pessoas acham que a espiritualidade é um mundo fantástico, sabe? Que coisas impossíveis e sem explicações acontecem. E aí é por isso que parece que o que tu é, o que tu faz de neuropsicologia, neurociência, não tem nada a ver com a espiritualidade. Entendeu? As pessoas estão colocando para conseguir vender mais a espiritualidade como algo fantástico que só os escolhidos vão conseguir te desmistificar o que está acontecendo, nada, ninguém mais. Só que isso, para mim, é um caminho muito perigoso, porque a história que está indo pro fantástico, que é aquele mundo maravilhoso onde magias acontecem sem explicação nenhuma, a pessoa que já está desestruturada mentalmente, energeticamente também, porque a energia vai afetar a tua mente, né? Para ela ir desenvolver algum tipo de psicose, algum tipo de patologia mental irreversível, é um passo. Porque tu tira ela da realidade a tal ponto, querendo ajudar ela dentro dessa espiritualidade mística, porque as pessoas criam essa atmosfera em torno disso como para conseguir dizer assim, tu não vai conseguir ajuda em lugar nenhum, só aqui. E aí elas impedem que a pessoa entre num raciocínio lógico para conseguir encontrar o seu caminho, para justamente ganhar dinheiro com isso. Só que a espiritualidade, ela tá, como é que eu vou dizer assim, ela tem verdade, nenhuma religião tem a sua própria verdade, tá? Como é que eu vou dizer assim, é detentora da verdade absoluta, tá? Mas, por exemplo, assim, a católica tem muita coisa. Tirando as bobagens e as manipulações, tem a verdade. Dentro de muitas outras religiões, o budismo, espírita, tudo tem a sua, o fragmento da verdade, entendeu? Que se tu vai unir, faz total sentido. Porque assim, aí eu vou ainda um pouco mais para trás, porque todo mundo acredita, por exemplo, que dentro de uma religião tu vai ser salvo. Só que se tu vai lá para trás, dentro das histórias, eu sempre volto nessa história que Jesus Cristo, quando veio, ele não veio aqui para pregar uma religião.
Ele veio aqui para ensinar as pessoas a amar. E aí o homem, para tentar controlar, pegou isso, usou o medo para conseguir controlar as pessoas, tá? E aí aquela coisa racional, que é o que tu tá trazendo, aquela coisa científica, comprovada cientificamente, segura, se soltou da espiritualidade e tá errado. Aí as pessoas, tem muitas pessoas por aí, tem casos de antigamente, muitas pessoas que iam para manicômios com problemas psiquiátricos gravíssimos eram médiums ostensivos em total desequilíbrio. Aí tu imagina se tivesse tido a união de um profissional como tu, com o conhecimento de alguém sobre a espiritualidade e tratasse essa pessoa. Quantas pessoas não iam ter, não iam ser presas em manicômios ou até mesmo morrer de desespero, literalmente morrer, por conta da ignorância e dessa necessidade de controle. Eu acho que faz total sentido, porque quando a gente começou a conversar, né, que você trouxe essa visão racional, né, da espiritualidade, foi quando eu falei, putz, faz sentido, porque e isso que você falou também da verdade, eu, né, como pessoa ali, não como psicóloga, mas como pessoa, sempre permeei em várias religiões e nunca encontrei ali, né, uma religião que eu falasse, tá, isso aqui faz 100% de sentido para mim e tudo mais. Então, assim, já permeei em algumas religiões, conheci, né, algumas, e nunca cheguei a um ponto que eu falava, putz, é essa aqui. Eu sempre fiz exatamente isso que você falou. Eu pegava fragmentos, né, do que eu vi na igreja católica, do que eu vi na igreja evangélica, do que eu vi no budismo, do que eu vi na banda, né, no espiritismo, e falava, pô, isso aqui eu acredito faz sentido para mim, e aí trago, pô, isso aqui eu acredito faz sentido para mim, e eu trago. Porque eu nunca encontrei um assim 100%. Então eu sempre tive essa percepção de que estava fragmentado, né? E eu sempre tive essa cobrança comigo de, pô, eu preciso ter uma religião, eu preciso seguir alguma coisa, eu preciso me conectar com a minha espiritualidade, mas não acho nenhum lugar, não acho um lugar que eu sinto que é aquilo, sabe? Então, muitos lugares, né, religiões que frequentei aqui, chegava uma hora que falava uma coisa, eu falava, tá, mas não faz sentido. Não faz, isso aqui não faz sentido ser a verdade, ser assim, né? E nesse ponto que eu achei interessante que a gente, quando muita, né, a gente conversa bastante sobre isso e quando a gente conversa, a gente consegue ver que no fim das contas, apesar das pessoas acharem que espiritualidade e ciência não se conversam, no fim das contas, elas se conversam muito e elas acabam se complementando assim de uma forma muito legal. Uma comprova a outra. Exatamente, porque a gente tá. É o que você falou, não é misticismo. Não eu gosto muito de uma coisa que você fala, que assim, não é a borboleta que pousou na tua frente que significa alguma coisa, que é. Sabe? Não é isso. Como é que a gente pode falar de espiritualidade, que acho que esse é o nosso grande objetivo. Como é que a gente pode falar de espiritualidade usando a ciência como base? Então, até onde a ciência foi para falar de espiritualidade? Né? Até onde ela foi? O que ela comprovou? O que ela não comprovou? Porque muitas pessoas acham que, assim como eu também, quando eu comecei, né, a entrar no projeto, e desde então venho estudando muito sobre isso também, a gente conversa aí sobre isso todos os dias. E eu acho que muitas pessoas que talvez assistam esse vídeo, que estejam vendo isso, podem pensar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas é exatamente isso que a gente está querendo fazer. Mostrar para as pessoas o quanto tem tudo a ver. Porque a espiritualidade faz parte da experiência humana. Não tem como a gente falar da experiência humana em psicologia sem olhar para a espiritualidade, né? Sem olhar para aquela pessoa que tem É que as as suas pessoas não crenças. entendem é que nós não somos seres humanos querendo viver, seres materiais querendo viver experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência seres espirituais vivendo uma experiência terrena, material. A gente é o contrário. A gente está vivendo uma experiência material temporariamente, mas nós somos seres espirituais. E é isso que está invertido. Tá tão confuso que eu ouvi um termo esses dias e eu achei muito interessante. Essas crenças, essas religiões, elas estão horizontalizando tudo, ao invés de verticalizar. Tipo, tu olhar só pro teu lado, olhar o que tem aqui e tu não olhar para cima, sabe? O que tá além de ti. Então, eles estão... Se tu vai parar pra ver, por exemplo, assim, coisas que até a própria Igreja Católica fala, que te faz, se tu parar pra pensar um pouco, tu vê onde tá, tem algumas nuances que ninguém para pra questionar. Por exemplo, assim, ok, se Deus
ele é o criador de todas as coisas, né? Ele é onipresente, onipotente, né? Ele quer a pura energia, só que da bondade, da inteligência suprema, da justiça e do amor absoluto, ok? Primeira pergunta: como que alguém de amor absoluto, de perfeição absoluta, vai pegar um filho, entre aspas, falho, que está aprendendo e vai colocar na condenação eterna? Começa por aí. Segunda coisa que não faz sentido. Eles falam lá, Jesus Cristo, seu único filho. Tem uma parte lá de uma prece, né? Se ele criou todos nós, nós não somos todos filhos? É um pouco que as religiões falam isso, né? Que somos todos filhos de Deus. Exatamente, mas daí nas preces eles falam, Jesus Cristo, seu único filho. Como assim? É uma coisa que realmente eu nunca pensei, nunca percebi Se isso. tu vai observar cada coisa que eles falam, tipo, de forma racional, sem ficar repetindo que nem papagaio o que é que eles fazem a gente falar, e sem questionar, tu vai parar pra começar a observar, tem muita coisa que não faz sentido nenhum. Outra coisa, se Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Tem até uma prece que fala isso, ele está em todo lugar. Por que que tu precisa ir numa igreja pra falar com Deus? Se ele está em todo lugar. E ainda tem uma parte lá, ele está dentro de nós. Por que que tu precisa ir numa igreja pra falar com Deus? Tipo, a verdade tá ali na nossa cara, dando tapa na nossa cara e a gente não tá enxergando. Sabe? Por quê? Porque mandaram a gente não racionalizar, apenas Ensinaram aceitar. a gente, né, a não pensar. Exato. Exato. Quando se trata de religião, tu não pensa. Aí quando vem a ciência, que é a neuropsicologia, a neurociência, todas as outras, física quântica, que estão estudando esses fenômenos espirituais, tem muita coisa que está surgindo, que está comprovando a existência do plano espiritual e etc. Só que daí eu te pergunto, se Deus está em todo lugar, ele é onipresente, se ele está dentro de ti, por que que tu tem que estar dentro de uma igreja para falar com ele? Se tu é se tu é filho de Deus, tá? Ele te criou do jeitinho que tu é, por que que tu tem que te comunicar com Deus igual a todo mundo, sendo que tu é único?